Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Endrigo e hoje a gente vai falar sobre métodos ágeis. E antes de começar, se esse vídeo for útil, curta, compartilha e se inscreve no canal. Se você quiser algum pedido de vídeo, algum assunto que você queira que eu fale, manda nos comentários, quem sabe eu faço um vídeo aí desse seu assunto aí que você queira saber. É isso aí, vamos lá. Dessa vez a gente não vai ter o papelzinho, porque não vai dar para ficar virando, não tô mais com o ring light, mas eu tô aqui olhando o papelzinho, tem só alguns tópicos, eu vou falando aqui com vocês. Metodologias ágeis, primeira coisa, a gente tem que saber de onde que elas vieram. Elas vieram ali baseadas, antigamente a gente tinha gestão tradicional. Na gestão tradicional, o objetivo era o controle. Você tinha que ter o controle dos custos, o controle dos empregados, o controle da produção, o controle de tudo. Então, era um processo muito bem definido e você cronometrado, né, no tempo. Lembra do Henry Ford ali, o Ford as máquinas, né? As máquinas ditavam o movimento e você ia controlando custos, principalmente ali, controlando a produtividade dos funcionários, quantos que está sendo produzido por funcionário, por planta, por fábrica, por linha, né? Então você fazia toda essa gestão de comando e controle. Depois veio surgindo o ágil. O ágil, primeira coisa, o que é o ágil, né? O ágil é diferente, agilidade é diferente de velocidade. Por exemplo, o trem-bala, ele é super rápido, né? Ele tem muita velocidade. Mas ele é ágil. Ágil em que sentido? Ele consegue fazer uma curva fechada? Não. Ele vai seguir somente aquele caminho. Ele tem aquela algo bem fechadinho. Ele esfrega aquele trilho, né? Vai fazendo a curva devagarzinho lá, bem suave. Ele não consegue fazer uma curva fechada, por exemplo, né? Um exemplo de um animal ágil é o gato. Você vê o tempo de reação do gato, ele é muito pequeno o tempo de reação. Tanto que tem vídeos ali de, sei lá, gato com cobra. A cobra tenta pegar o gato, não consegue. O gato é muito mais rápido, enfim. E a ideia do ágil é você ser adaptável. A melhor palavra até, se você fosse falar, seria o método adaptável, não o método ágil. Ágil dá essa confusão. E uma das coisas que começaram ali no ágil, ele começou principalmente por TI, né, desenvolvimento de software, enfim. E ele começou pelo método, pelo Manifesto Ágil. O Manifesto Ágil ele tem 4 princípios ali, 12, 4 principais princípios e 12 cláusulas, enfim. Mas o ideal ali, os 4 princípios, né? Vamos lá. O indivíduo é mais importante, o indivíduo na interação é mais importante do que os métodos e processos. O que isso significa? Você não precisa usar a metodologia ágil exatamente como está escrito no livro, seguindo todos os princípios, todos os preceitos, usando a ferramenta mais tecnológica da NASA, etc, etc e tal. Isso é secundário. Primeiro, os indivíduos e as interações. O que mais? É melhor você ter um software funcionando, um produto que funcione, do que você ter uma documentação ali extensa, detalhando todos os passos. Ou seja, o objetivo é entregar valor, entregar algo que funcione, que o cliente tenha resultado, que ele tenha benefício, a empresa também, né? Terceiro, é você estar aberto à mudança, do que ter um plano rígido e que você tenha que saber tudo o que vai acontecer e está tudo planejado. Não, você tem que ter uma visão de onde você quer chegar, você faz um planejamento ali de curto prazo e vai se adaptando mesmo no curto prazo, coisas podem acontecer. E o último é você ter colaboração com o seu cliente, né? Pode ser um cliente ali, pode ser dentro da própria empresa ou clientes externos. Você vai colaborar com ele do que ficar renegociando contratos, né? Imagina, por exemplo, principalmente consultoria ou alguma coisa assim. Ela vai na empresa e fala, ó, vou fazer um diagnóstico, vou te entregar um plano, isso vai demorar 3 meses e tchau. E é exatamente aquilo. Não tem, agora, mas eu quero que você veja isso. Não, não foi o escopo, é isso aqui, ponto, acabou, né? É um negócio bem fechado, né? Então, não, você, não, agora você quer ver isso aqui? Tá bom, então a gente vai ficar mais tempo, você paga ali por hora e, né, vai resolvendo, né? Pode ser que muda o escopo, né? O escopo varia. E quem faz parte ali, quem são os papéis e as responsabilidades do ágil? A gente tem a figura do PO, que seria o Product Owner. Ele é o dono do produto. Ele é o cara que tem que ter muito conhecimento ali de preferência técnico do negócio, de business, quando eu digo técnico, de negócio, de business, para saber conhecer os concorrentes, conhecer os clientes, o que eles querem, como eles querem, que ele que vai ajudar o time, né, vai dar, um dos papéis dele é dar visão do produto.
Então a visão do produto, digamos assim, seria o guarda-reio que eles falam, né? Seria, ó, onde a gente vai trabalhar, a gente vai delimitar, né? O nosso escopo aqui de trabalho está aqui dentro. Eu vou falar, ó, nosso produto tem essa função, vai atingir assim, assim, assado. Uma visão, geralmente, ela é inspiradora, né? Ó, a gente quer tornar isso aqui melhor nesse sentido para determinados usuários, tá? Outro segundo player aí é o Scrum Master. O Scrum Master, da mesma maneira que o PO é o dono do produto, o Scrum Master ele seria o dono do processo. Ele é um cara que ele vai, processo ágil, seja o Scrum, seja o Kanban, seja ele é um cara que conhece muito do processo e ele vai acompanhando o time para, ó, isso aqui não é bem assim, né? A gente está desviando do processo. Ó, em outro momento a gente discute isso aí porque a gente está perdendo o foco. Então ele vai guiando o time ali naquele caminho definido pelo PO, né? Dentro daquela visão. E o Dev Team, que seria o time dos desenvolvedores, ali, as pessoas que vão fazendo parte do time. O Ágil ele pode ser usado não só em software, né? Então pode ter outras situações que você vai ter o Ágil, que aí são os participantes do projeto que vão estar mais com a mão na massa, digamos assim. Uma das coisas que o PO tem que fazer, além de definir ali toda a visão do produto, é as personas. Personas seriam um arquétipo, seria um usuário, um cliente ideal que vai usar o seu produto. Geralmente ele é acompanhado ali de um nome, ou até mesmo uma foto, uma figura ali para você meio que tangibilizar aquele seu cliente. Tem uma pequena descriçãozinha dele, né? Seria. A gente, tem gente que até brinca que persona é o demográfico com esteroides. Né? Então você vai falar, não, é a Mariana é uma estudante e ela quer tal benefício com o produto. Ou ela procura, sei lá, né? Você vai definir às vezes coisas específicas do que aquele usuário acha mais importante ou que ele busca com aquele produto. Isso vai te ajudar, vai ajudar, por exemplo, o time, na hora de desenvolver, a saber, então é interessante talvez ter uma funcionalidade assim, 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 por causa da Mariana, ela quer tal benefício. Então é por isso que eu estou fazendo aqui esse código, esse processo, essa funcionalidade, enfim, né? E aí você vai ter vários usuários, não só um. Então você vai ter duas, três, N personas. Cada uma com seu background, com as suas histórias, com as suas necessidades. Inclusive, as necessidades podem ser complementares, podem ser comuns para várias, duas ou mais pessoas, ou pode até ser meio que opostas. E aí pode ser chegar e aí, para que lado a gente vai? A gente vai atender essa persona ou essa persona? Qual que é o foco do nosso produto, né? Depois criado as personas, tem outra etapa que é o User Stories. User Stories seria uma historinha, é uma frase que ela vai meio que resumir. Então ela vai ter três componentes principais. A gente vai ter o ator, então como sei lá, estudante, né, que seria a Mariana, por exemplo, como estudante, eu quero chegar rapidamente na faculdade para benefício para não perder minhas aulas, ou, né, então tem três ações: como, que é o ator, o que eu quero, que seria a ação, e o benefício, que é para tal coisa. Então você vai fazendo várias historinhas. Essas historinhas ajudam o time a tangibilizar e também ajuda o PO a depois escrever o Product Backlog. Product, Product Backlog seria uma lista com todos os requisitos, funcionalidades, as características do produto. Essa lista, né, a função do PO a gente fala é o FDP, que seria fatiar. Então cada item tem que ter uma granularidade ideal, né? Não pode ser um negócio gigante, senão o time não vai conseguir fazer. Ele tem que descartar, né? Então, tipo, vai ter coisa que às vezes não faz sentido naquele momento, a gente pode tirar. Ou até não faz sentido em nenhum momento, então você tira. E P de priorizar. Então você tem que colocar quais são as funcionalidades, os seus requisitos mais importantes. E aí pode ser com relação à concorrência, com relação a objetivos de negócio, com relação à regulamentação ou requisitos funcionais, né? Então tem várias coisas que você vai ter que, o PO vai ter que pôr na balança para priorizar o backlog. Tendo o backlog priorizado, ele vai junto ali com o Scrum Master selecionando, né, ou pode fazer sozinho,
Desde que ele tenha mais ou menos quantas horas cada atividade vai levar, isso mais ou menos priorizado, ele consegue planejar as sprints e as releases. E eu já explico mais um pouquinho depois disso aí, tá? Mas ele vai planejar o projeto total e saber em quanto tempo mais ou menos vai ser entregue. Aí dá até para fazer uma estimativa de custo, sabendo quanto cada equipe custa por semana, por hora, enfim, tá? Outros conceitos importantes. MVP, que seria o mínimo produto viável. O MVP, ele serve para você aprender rápido, principalmente. E a ideia dele é ser imperfeito. E como eu falei, é mínimo. Então você vai às vezes colocar só uma funcionalidade e vai testar um conceito. Por exemplo, você vai testar se aquele problema realmente existe, porque às vezes você está imaginando um produto que vai atender uma coisa e ninguém tem aquele problema, ou aquele problema nem é, ou às vezes a pessoa não quer nem pagar para resolver aquele problema, ou ela vive com aquilo lá e boa, né? Para você validar também o seu usuário, às vezes você está achando que o seu produto é para um perfil, depois você descobre que é para outro, né? É para você, digamos assim, você falhar rapidamente. E aí você pode escolher duas ações. Ou você pivoteia, você vê o que você vai manter e muda outras características, ou você vai perseverar. Não, às vezes tem que ajustar tal coisa, ou até desistir. Fala, não, ó, não é isso, vamos desistir, acabou. E aí você economiza muito dinheiro e muito tempo com isso, né? Um exemplo que é interessante, a Nespresso, se eu não me engano, que ela tem aquelas cápsulazinhas. Ela pensou em fazer um produto para você tipo, entrar no site e escolher os sabores que você quer, né? Em vez de comprar, sei lá, 12 cápsulas de um sabor só, ou, enfim. E aí você entrava, você escolhia cada um dos sabores. E aí o jeito que eles fizeram MVP era duas, três pessoas, uma sala cheia dos estoques ali, aí recebia o pedido, sei lá, por e-mail, no site ali, aí ia separando manualmente. Pum, 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 punha na caixinha, mandava. Punha na caixinha, mandava. Fizeram durante um tempo, viram, não, isso aqui tá legal, tá fazendo sucesso. Ok. Então vale a pena a gente investir, sei lá, num robô, numa linha de produção que vai separar cada um dos sabores, botar na caixinha e piriri pororó. Então foi um exemplo do ágil ali usado fora do ambiente dev, ambiente de TI, tá? Definition of Done. Quando a gente tem ali aquela atividade que vai ser feita, a gente tem que ter essa definição, seria uma série de regras para saber se aquilo lá foi entregue e foi feito. Para a gente falar, não, beleza, isso aqui está entregue, está feito, passou por todos os critérios. Time box é uma janela de tempo fixa, né? Que pode ser, por exemplo, as daily seriam 15 minutos, uma sprint, uma, 2 semanas, aí depende, tá? E que é essas sprint que eu tô falando? O que é daily? São as cerimônias ágeis, tá? Cerimônias mais comuns. Por exemplo, no primeiro dia a gente vai planejar, então a gente vai pegar quais atividades que a gente vai fazer, o PO vai explicar um pouco mais para o time, e aí a gente vai estimar. Como que vai estimar isso? Quantas horas ali de trabalho, né? Qual a dificuldade daquilo lá, ou mesmo se tem que ser refinado em mais de uma atividade. Uma das maneiras de você estimar é o Planning Poker. Você vai ter cartinhas numeradas com a sequência de Fibonacci, então 1, 2, 3, 5, 9, 10, 20, 40, 100 horas ali. O PO explica aquela funcionalidade, aquele requisito, e cada um, né, todos juntos de preferência, mostram ali quanto é sua estimativa de tempo para aquela atividade. E aí pega os dois extremos, o máximo e o mínimo, cada um justifica, né? E aí pode ser, ó, dado isso aqui é difícil por causa disso, disso, daquilo. O outro pode falar, não, mas na minha experiência isso aqui resolve fácil, assim, assim, assado. E aí eles tentam chegar no consenso, passa mais uma rodada. Se em 2, 3 rodadas não chegar num consenso, todo mundo ali mais ou menos no mesmo valor, tira a média, e aí esse número final seria quantas horas aquela atividadezinha vai levar. Faz isso para todos ali do backlog, aí você vai saber ó, a capacidade do time, por exemplo, a capacidade do time em 2 semanas é entregar X horas. Aí você tem que olhar também as horas úteis, porque não é as 8 horas do dia que você está trabalhando ali focado, né? Então, geralmente, é 4 horas por dia por pessoa. E também você tem que levar em conta as funções no time, porque às vezes você precisa, sei lá, 10 horas de um programador assim, assim assado para uma função, e depois você precisa de um outro para fazer o deploy daquilo lá, e enfim, aí pode ser talvez você tenha que entender essas especificidades também, tá? E aí você planejou isso no primeiro dia, você fez a sprint planning.
Depois, dali em diante, cada dia você vai fazendo a daily. A daily, que nem eu falei, 15 minutos, rapidinho. A ideia é o que foi feito, o que não foi feito, impedimentos. Né? Aqui que eu tô com dificuldade ali para você dividir com o time, para vocês, o PO ali ou alguém poder ali te dar uma luz e te ajudar. O importante é fazer todo dia, porque se você tiver um problema de atraso, em um dia você resolve. Você já fica sabendo e todo mundo está sabendo. Muitas vezes pessoas usam quadros Kanbans, né? Que seria um quadro, pode ser um papel, pode ser uma planilha, ou um painel, assim, físico ou virtual, onde todo mundo vê o que todo mundo está fazendo. Geralmente tem algumas colunas como to do, doing, né? Fazendo e entregue, né? E o backlog, que seria o restante ali que está ali na fila daquela sprint, por exemplo. Tá? Vai fazendo isso durante as 2 semanas. Na última dia da sprint, ali, o 10º dia útil, você vai ter 2 cerimônias. Você vai ter a sprint review, que seria a entrega do projeto. Então vai ser apresentado para o PO quais foram as funcionalidades que foram entregues, tudo certinho. E o PO vai avaliar se aprova ou não. Se alguma coisa vai voltar ali para ser refinada, refeita ou não, se está tudo certo. E a Sprint Retrospective. Esse é uma reunião com o time para eles reverem sobre o método. O que está dando certo, o que não está dando certo, o que tem que ser revisto tal. E assim, esse é o assunto, tá? Esse é o conteúdo que eu queria passar para vocês. E agora, só no final, eu queria deixar um pouquinho da minha experiência, tá? Assim, a gente já chegou a utilizar alguns métodos ágeis na minha prévia experiência, tá? Como que a gente fazia? Não era desenvolvimento de software, não era produto. Então, como eu falei, é pessoas e interações mais do que processo e ferramenta. A gente tinha as atividades diárias, a gente usava num papel mesmo, fazia ali os post-itzinhos das atividades ali de que tem no backlog, digamos assim, o que cada um ia fazendo, colocava um nomezinho ali no canto e tal, e se estava a fazer, feito, a fazer, fazendo ou feito. A gente foi testando isso aí durante um tempo, depois quando a gente achou um formato ali legal, aí a gente passou a usar uma ferramenta online ali, tipo uma planilha mesmo, com as atividades, com todos os detalhes que a gente precisava para todo mundo ver o que cada um estava fazendo. E aí eu, como gestor ali do time, consegui acompanhar e todo mundo sabia o que todo mundo estava fazendo, podia também ajudar e fazer. A gente não seguia todos os passos todas as cerimônias. A gente não fazia sprint planning, a gente não fazia review, retrospectiva, porque não fazia sentido para o nosso negócio. A gente não fazia, por exemplo, um planejamento de uma semana da sprint, porque era muito dinâmico, era meio que pastelaria. Ah, tá fazendo pastel de carne? Não, para tudo, agora eu quero fazer queijo, e quero agora. Fora isso, a gente tinha vários clientes internos. Então não dava muito para negociar prazo e coisa ali. A gente tinha coisa que a gente tinha que entregar muito rapidamente. Então não faz sentido eu querer forçar todos os métodos ágeis, todas as ferramentas, os processos, que não ia dar certo. Então a gente vai adaptando. E essa é a dica que eu dou para vocês. Comecem devagar. Não se preocupem muito com ferramentas, né? Isso você olha num segundo momento, ferramenta, você vai fazer um programa online, etc. De preferência, começa no papel, que às vezes é mais fácil para você adaptar ali, fazer. Quando você tiver ali correndo já um tempo e se adaptando com o time e já está entendendo, aí você vê uma ferramenta ali online que fica melhor ou mesmo continuar no papel, aí vai de cada um, tá? É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Caso tenha alguma dúvida, alguma coisa, pode mandar aí nos comentários aí que eu vou ficar feliz em ajudar vocês. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.